o nosso Deus. Gente, nossa fala nesta manhã, prática do equilíbrio. Prática do equilíbrio. Então, abra sua Bíblia em João, capítulo de número 13. E nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 11. João 13, 1 a 11. Leremos juntos a palavra do Senhor nesta hora. João 13, 1 a 11. Leiamos, mesmo assentados, reverentemente. Vamos ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos filhos dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis limpos. Quero frisar o verso 8 e o verso 9. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Até aí. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez carecemos da glória, da presença do Senhor e desde já confiados de que diante da Tua santidade nós somos confrontados com as nossas falhas, com os nossos erros, os nossos pecados. E por isso, Senhor Deus, pedimos-te perdão nesta hora por tantas falhas que nós carregamos, nós trazemos, nós praticamos. E uma delas, ó Deus, é muitas vezes a nossa falta de equilíbrio. Deus, temos de mais ou que temos de menos. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essa explanação bíblica, para que, ó Deus, sejamos cada vez mais conformados conforme a imagem saudável, perfeita e santa de Jesus. Ele é o primogênito, o primeiro gerado. Fomos chamados a participar da família da fé. Jesus, como nosso irmão mais velho, nos dá o exemplo de como agir e ser diante do Senhor, diante do mundo, ó Deus, para testemunharmos de fato quem o Senhor é. Ajuda-nos, ó Pai, portanto, nesta manhã a compreender e a buscar esse equilíbrio, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente você já ouviu a expressão fulano é 880. Ou então alguém dizer de si mesmo: eu sou 880, comigo é 8 ou 80. Quando alguém fala isso, coitado de você. Porque esse 880 está mostrando polaridades. 8 é pouco, 80 demais. Então falta equilíbrio. Falta equilíbrio. A prática do equilíbrio, irmãos, é a arte de se aproximar o máximo da medida certa, no tempo certo, pelo acurado exercício do bom senso,
sob a orientação da palavra de Deus em toda a ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E aí a gente tem um texto como esse que nós lemos, ele fala da humildade de Jesus, ele fala das ações práticas de Jesus sobre esse momento em que ele chama os discípulos, pega a bacia, pega a toalha, pega água e vai em direção a eles, e ao invés de estar maior que eles, ele se ajoelha, se inclina e começa num ato assim simbólico. E eu confesso que já participei de um ato simbólico assim. Isso é muito comum na Igreja Católica. Eles fazem, principalmente na Páscoa, a cerimônia do lava-pés. E certa vez a gente fez uma encenação de algo assim, e eu fiquei extremamente impactado com aquele momento em que foi emblematicamente lembrado o que Jesus Cristo fez. Foi um negócio assim tremendo, que houve até muito choro, muito quebrantamento, né, e cura, porque quando alguém nos honra e agindo com humildade, não com soberba, não com arrogância, não com violência, não com maldade, isso quebranta o nosso coração, né? Lembrando de Provérbios que a palavra branda acalma o furor. As ações brandas também acalmam o furor. Então nós temos esse cenário. E nesse cenário de Jesus lavando os pés aos discípulos, ele começa nesse ato, e diz o verso de número 6: aproximando-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro faz uma pergunta: o senhor vai lavar o meu pé? O meu pé? Lembrando que os pés dos discípulos, irmãos, maltratados pelas poeiras, pelas pedras do relevo pedregoso de Israel, de Jerusalém, Samaria, Judéia, por onde eles passavam, não era comum usar sapato, eram sandálias. Então, as sandálias presas, né, com tiras, né, e praticamente sandálias muito simples, e que certamente expunham os pés à sujeira, às bactérias, às feridas, às vezes um pé ressecado. Às vezes, não sei, você aí nesse tempo de inverno começa a olhar o pé assim, dá um cascão, não dá? Por favor, meu irmão, cuida do cascão aí, viu? Não deixa o cascão, né? Tem hora que eu vejo gente com uns cascão, meu Deus do céu, está faltando cuidar do pé. Tem que cuidar do pé. E Jesus cuidou do pé, né? E Jesus então mostra esse ato de aliviar a dor, o estresse, o incômodo daqueles discípulos, né? Lavando os seus pés. Tinha todo um aspecto de asepsia, de cuidado, mas de honra também. E aí o processual inicia. Jesus começa e Pedro faz a pergunta: o senhor vai lavar o meu pé? E aí Jesus vai responder: o que eu faço não sabes agora, você vai compreender muito depois. Como de fato, irmãos, a vida às vezes tem momentos nos quais que na hora a gente não está entendendo o que está acontecendo. Jesus está lá, o Pai está lá, o Espírito Santo está lá, e a gente está confuso, está perturbado acerca do cenário que está acontecendo à nossa volta, ou conosco mesmo. E Pedro estava assim, né? Nós vimos na semana passada sobre a prática do discernimento, quanto a gente precisa ter discernimento. E parece que Pedro não conseguia discernir o que estava acontecendo naquela hora. E aí, Jesus dá essa resposta, e aí começa uma revelação do descontrole de Pedro. A gente usa a expressão, Pedro era uma pessoa que até então era uma pessoa muito descompensada, né? Eu vou fazer um exemplo aqui. Se eu pegar o Alan, colocar na minha direita, eu vou pegar o Caiozinho que estava aqui, que todo mundo conhece, estava aqui. Se eu colocar o Caio da minha esquerda, qual dos dois vai ser mais pesado? Alan ou Caio, né, Alan? O Caio, né? Quem é que vai ficar mais pesado, né? Então, evidentemente, vai ser o Alan, né, Alan? Vai ficar mais pesado que o Caio.
Gente, o que está acontecendo aqui é que Pedro está descompensado. Tem, de um lado, uma situação onde ele diz assim, nunca, e usar a expressão nunca, parece que é um ponto final, algo definitivo. Tem gente que usa muito a expressão nunca, e a gente está vendo Pedro aqui, num ponto de extremidade, nunca me lavarás, eu nunca vou fazer aquilo, eu nunca vou ceder, ou eu nunca vou agir assim, eu nunca. Esse nunca aí é um negócio complicado. Né? É como se você desse um ponto final. O ponto final significa não tem mais nada para dizer, não tem mais nada para falar. E, por outro lado, Pedro, depois que diz isso, ele age de tal forma que Jesus tem que chamar atenção. E Jesus fala assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O negócio dessa água aí sobre os seus pés é algo que não é só algo simbólico. Tem um valor, tem um ensino. E aqui, irmãos, toda essa ação de Jesus tem um efeito pedagógico, mas tem um efeito doutrinário desse lavar, do regenerar, da ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida do homem, sobre a vida daqueles que carecem da glória de Deus, da presença. E Jesus diz, se eu não lavar você, e aí Jesus não estava falando simplesmente da água, está falando do lavar regenerador do Espírito Santo, você não tem parte comigo. Aí parece que Pedro é confrontado. E, gente, quando a gente é confrontado com a verdade, tem hora que a gente tem que saber até como é que a gente lida com isso. Né? Ele foi confrontado com a verdade, aí Pedro foi do outro lado. E Pedro foi para o outro lado e falou assim, não, Jesus, então é o seguinte, eu não quero nem só o pé, não, eu quero a cabeça, o pé, vamos fazer um negócio completo. Eu acho que sou o Pedro. 8 ou 80. Ai, pastor, na igreja não tem gente que é 880. Quero te enganar não, viu? Tem muita gente que é 880. E acha que está abafando. E acha que está, nossa, está vendo? Eu sou 880. E acha que está abafando. Aí eu fico pensando naquilo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, verso 29 e 30, quando ele fala assim, que Deus, antes da fundação do mundo, Ele planejou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Quem é o Filho? Jesus. Então eu fico pensando, será que Jesus chamou a gente para ser 8 ou 80? E aí, tendo como referência Jesus, então, 8 ou 80, Jesus era assim? Eu não vejo Jesus assim. Eu vejo Jesus tremendamente equilibrado. Pensamentos, ações, palavras, até quando ele estava sofrendo. Né? Eu disse aqui na semana passada, quando Jesus fala sobre vigilância, Jesus mostrando num momento de angústia profundo ali no Getsêmani, ele fala assim, vigiai e orai comigo. Jesus no estado de sofrimento, e ele não dando uma de fortão, mas Jesus, gente, orem comigo. No momento de angústia, Jesus mostra, mesmo dentro dessa perspectiva humana, Jesus orando e falando, gente, eu preciso de companhia, eu preciso de gente comigo. E às vezes a gente acha que a gente precisa de ninguém, né? Não precisa de ninguém, não preciso de orar, não preciso de pastor, não preciso de ninguém comigo, eu dou conta. Não é assim. O próprio Jesus mostrou esse ponto de equilíbrio. Então, Pedro está mostrando assim, um indivíduo completamente descompensado, 80 de um lado, 8 do outro. E aí vem para nós o grande desafio, porque ele usa essa expressão, nunca me lavarás, mas também usa a expressão, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E aí Jesus vai mostrar para ele, e no verso 10 ele vai dizer assim, declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés, quanto ao mais já está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus, não, Pedro, não preciso lavar você todo, só os pés. Jesus pontua e põe Pedro
contra a parede. Porque não é assim. Não é do jeito que você quer, não é 880. Irmãos, me parece que a pandemia nos expôs muito a isso, a 880. Nos expôs muito a 880 no aspecto emocional, nos expôs muito a 880. Ou eu saio de casa, não quero ver ninguém, ou eu vou me expor para todo mundo. A pandemia nos expôs muito na questão política, as radicalizações para lá, para cá. Então, nós estamos diante de um tempo em que nós precisamos muito, dentro daquilo que nós estamos estudando aqui aos domingos, cedo e à noite, sobre práticas devocionais, nós precisamos aprender ou falar, Deus nos ensine a ter equilíbrio. Nos ensine a ter equilíbrio. O equilíbrio nunca é neutralidade, hesitação contínua, passividade, medo de riscos, comodidade, desejo de agradar gregos e troianos, como se fala, né? Ou fuga de algum tipo de responsabilidade. Ao contrário do que se pensa, a prática do equilíbrio, ela exige muita coragem. Eu tenho que ser corajoso, né? E, em geral, é mais trabalhosa, mas também, às vezes, até um tanto criticada por conta de algum tipo de posição. E, muitas vezes, nós queremos o apoio das pessoas para ser 8 ou para ser 80. Equilíbrio, irmãos, implica no seguinte: é uma condição de um sistema em que forças que atuam são compensadas e se anulam, de maneira que a posição fique estável. Então, nesse exemplo que eu peguei, se eu pegar o Alan, colocar na minha direita e colocar o Caio na minha esquerda, vai ficar descompensado. Mas vamos supor que o Alan tivesse um irmão igualzinho, mesmo peso, mesma altura, colocasse o Alan 1 aqui, o Alan 2 aqui, como é que ia ficar? Se eu pego o Caio, Caio aqui, Caio à direita, Caio à esquerda. Porque o equilíbrio, as forças opostas, elas se anulam. Entendeu? Então, se eu tenho 15 quilos aqui e 15 quilos aqui, os 15 quilos aqui vão anular os 15 quilos aqui. Se eu tiver 15 aqui e 3 aqui, não vai ser a mesma coisa. Então, a diferença de peso que nós teremos entre o lado direito e o lado esquerdo vai trazer um peso maior sobre o lado direito. O equilíbrio é quando nós temos duas ideias, dois pensamentos, duas linhas de raciocínio, duas situações, mas quando elas são postas juntas, elas são anuladas pelo mesmo peso. Essa é a ideia de equilíbrio. A virtude, irmãos, portanto, está, vamos pensar aqui, no meio. O sucesso contínuo na vida e na liderança cristã, ele prende-se demais à prática do equilíbrio, como nós temos em muitas descrições bíblicas. Abra a sua Bíblia lá em Josué, capítulo de número 1, verso 7. Vamos ver alguns aspectos do Velho Testamento, depois do Novo Testamento também. E primeiro texto, Josué, capítulo de número 1, verso de número 7. Josué, na construção pedagógica, ensinadora do Velho Testamento, é usado muito essa expressão direita e esquerda. Vamos ler junto? Josué 1, 7, vamos lá? Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Portanto, a construção que nós temos a partir do Velho Testamento sobre a questão de equilíbrio está associada a essa visão, direita e esquerda. O que eu tenho que enxergar? Nem para a direita, nem para a esquerda. Mas aí eu tenho que ter como referencial, e nesse aspecto aqui, o referencial é o quê? A palavra de Deus. Então, já que eu tenho como referencial a palavra de Deus, é a palavra de Deus que deve estabelecer para mim esse princípio. Agora, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não conheço a Deus,
eu vou ter muita dificuldade para ter alguma sinalização do que é direito, o que é estar à direita e do que é estar à esquerda. Vocês se lembram que quando Jonas foi pregar em Nínive, havia ali 120 mil pessoas, inclusive o rei. E você se lembra qual a descrição que Deus havia dado para aquele povo pagão, que eram gentios, e que Jonas se recusou a pregar aquele povo, porque aquele povo era um povo pecador, perverso, mas aquele povo precisava da graça, precisava do evangelho, aquele povo precisava de Deus. E aquele povo tinha uma característica: eram 120 mil pessoas que não tinham discernimento entre o quê? A direita e a esquerda. E é bem provável que havia a polaridade, gente de menos e gente de mais. O que trouxe equilíbrio quando Jonas chegou e pregou, falou de Deus, monergista. Deus agiu de maneira a salvar aquele povo, trouxe um novo entendimento, e esse novo entendimento agora trouxe equilíbrio. O desequilíbrio, idolatria, imoralidade, paganismo, de um lado, outros talvez poderiam pensar: nós não cremos em Deus nenhum, não buscamos a Deus nenhum, não queremos Deus nenhum, não queremos saber de nenhum livro da lei, Torá. Talvez nós tenhamos isso hoje. Alguns que se dizem ateus, não cremos em nada. E outros fazem: nós cremos em tudo. Põe o copo d'água, a pessoa crê. Faz isso, a pessoa crê. Faz aquilo outro. Planta a bananeira, a pessoa crê. As polaridades estão aí. E tal qual em Jonas, são pessoas que não conseguem discernir o quê? Direita e esquerda. Irmãos, nós temos um momento na Bíblia que nos mostra de maneira bem contundente, lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, eu não vou ler o texto todo aqui, mas apenas quero que você recorra ao texto comigo, 2 Reis, capítulo de número 22, que foi num momento em que, nos dias do rei Josias, havia uma circunstância em que o livro da lei havia sido perdido. Quem aqui já fez reforma em casa? Reforma. Eu já fiz reforma, tal, né? Ou então a gente muda de casa. Quando você muda ou faz reforma, a gente tem muita dificuldade de lembrar onde estava aquele objeto. E o que aconteceu, que por conta dos conflitos, das guerras que havia naqueles tempos, posterior à divisão do reino de Israel, nessa circunstância, o livro da lei, ele tinha sido perdido. E o livro da lei estava no meio dos entulhos, cheio de entulho. Entulho é coisa velha, né? Coisa que está lá jogada. E aí, nos dias do rei Josias, o rei Josias, conforme o capítulo de número 22, fala assim, verso 2: fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o seu caminho de seu pai Davi, e não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E uma das coisas que aconteceu nos dias do rei Josias, capítulo 22, verso 8, você pode conferir aí, fala assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias, ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. O livro da lei, pensa-se aqui comigo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Pentateuco. Era isso que eles tinham em mãos. O livro da lei havia sido perdido, estava lá no meio dos entulhos, na casa do Senhor. E quando se perdeu o livro da lei, né, você não tem um livro para ler, você não tem um livro para ver o que ele tem como instrução, o povo se perdeu completamente. Aí me faz pensar, irmãos, que eu disse isso semana passada, falei na quarta-feira passada à noite sobre a questão do pecado original também.
Cada vez que o evangelho é desvalorizado, cada vez que não se dá valor à palavra de Deus, cada vez que as pessoas oram menos, buscam menos a Deus, cada vez que a busca menor por santidade, por comunhão com Deus, cada vez que isso diminui, sabe o que acontece com o pecado? Aumenta. E o que a gente está assistindo nessa geração que é sua? Ah, pastor, não tem nada... Não, você tem a ver sim. Você está assistindo isso tudo aí. E o que a gente está assistindo nessa geração? O pecado está o quê? Aumentando. Por que o pecado está mais evidente? Porque o evangelho está sendo o quê? Sufocado, perseguido, anulado. Ele permanece com a mesma força. Permanece com o mesmo poder. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos fala isso. Mas quanto menos o evangelho for valorizado, as pessoas derem atenção ao evangelho, mais o pecado vai. E essa semana até eu postei alguma coisa assim, dizendo que há estudos aí de alguns que querem anular a ideia da mãe. Ninguém agora vai poder chamar mãe de mãe. Agora vai ser genitora. Só a genitora. Então, assim, você não vai poder mais falar assim, mãe. Não, genitora. Imagina as próximas gerações, né? Se Jesus não voltar nos próximos 100 anos, muitos de nós que já vai ter ido, eu também. Imagina lá na frente, uma geração que vai olhar para a figura da mãe e falar assim, genitora, tem afeto, tem vínculo, porque o pecado só está o quê? Nos dias de Josias, o pecado estava em alta. Acharam um livro. E o rei Josias, então, Deus usou o rei para que, através do livro em mãos, pregar esse povo, anunciar ao povo de Israel as verdades de Deus, e fez com que o povo se humilhasse diante de Deus. O povo removeu os postes ídolos, os objetos de idolatria, fez uma nova aliança com o Senhor, destruiu altares, aniquilou os médiuns, os feiticeiros. E aí, irmãos, no verso de número 25 do capítulo de número 22, aliás, no verso de número... Deixa eu ver aqui. Verso de número 19, fala assim: porquanto o seu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar, contra os teus moradores, que seriam para assolação e para maldição, rasgaste as suas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, e diz o Senhor. Ou seja, depois que o livro foi achado, o povo se voltou para o Senhor, aí por meio do rei Josias, o povo tem capacidade de equilíbrio. Aí você pode me perguntar, pastor, então, se a gente tiver o equilíbrio que a Bíblia fala que a gente pode experimentar um grande avivamento? Eu não tenho dúvida. Quando a igreja encontre esse equilíbrio que vem da palavra, quando o povo de Deus toma essa decisão de juntamente obedecer, orar, se santificar, a gente volta a um equilíbrio que pode ser algo ruim para o mundo, mas diante de Deus a gente vai estar vivendo um pleno avivamento espiritual, porque a gente tem uma vida espiritual o quê? A Bíblia nos ensina, irmãos, sobre essa questão do equilíbrio, e em hipótese alguma a Bíblia quer colocar Paulo contra Tiago. O que é isso? Paulo é aquele homem de Deus que vai nos ensinar que a nossa salvação é pela graça. Somos salvos pela graça mediante a nossa fé.
Mas a Bíblia também não quer colocar-nos contra, por exemplo, Tiago, o apóstolo, que fala que a fé sem obras é morta. E nesse caso, nós temos que ter o quê? Equilíbrio. Aí eu tenho fé, mas essa fé não é operalizada em oração, devoção, comunhão, temor a Deus, crescimento, ajudar o próximo, tornar-se instrumento de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Que fé é essa que você tem? Aí Tiago vai dizer, se a sua fé é assim, que você só pensa em Deus, só sabe, mas não põe isso em prática, a sua fé é o quê? É morta. A Bíblia não quer pôr essas polaridades. Ela quer nos ensinar que nós precisamos entender que esse discernimento, esse crescimento espiritual é o ajustamento exatamente nessa vida que nós somos chamados para viver por fé, mas aplicar toda essa fé na nossa dinâmica, na evangelização, no partilhar o pão, no abençoar a vida do outro, em entender que nós somos instrumentos de Deus nesse contexto de mundo e que agora nós temos que ser sal e luz, nós temos que fazer essas boas obras não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos, esse equilíbrio. O mandamento, irmãos, do equilíbrio é bíblico. E eu cito Deuteronômio capítulo 5, 32, 33, capítulo de número 28, 14, Josué, citei 1, 7, mas também capítulo de número 23, verso 6, onde no Velho Testamento está falando assim, olha, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, nem para um e nem para outro lado. A construção do Novo Testamento vai ser com uma outra terminologia, mas o sentido é o mesmo. Isso mostra que o nosso Deus não é um Deus de confusão, que faz atritos. Não, Deus não é um Deus de confusão. Abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 34. Capítulo 15, verso 34. 1 Coríntios. E vamos ler juntos a palavra do Senhor, capítulo 15, verso de número 34. Vamos lá? Juntos? Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. O que a Bíblia está falando já no Novo Testamento? Não usando mais a terminologia direita e esquerda, mas usando a expressão sobriedade. Aí ela está falando assim, olha, que nós temos que voltar à sobriedade. Tornai-vos. Esse tornar aqui, em algum momento da vida nós perdemos essa sobriedade. E se a gente for pensar, se você assistiu o culto de quarta-feira, eu falei sobre o pecado original, o homem perdeu essa sobriedade lá em Adão, cabeça representativa da raça humana. Romanos 5,12 fala que por um só homem veio o pecado, e por isso a morte veio sobre todos os homens, porque todos pecaram. Essa falta de sobriedade, essa falta de percepção de direita e esquerda, vem de Adão. Ai, pastor, não tem nada a ver com isso, eu nem quero saber disso. Não, você tem tudo a ver com isso, sim. Adão é o cabeça representativo da raça e tornou homens e mulheres agora que vem dessa herança, dessa linhagem adâmica, todos nós com essa falta de discernimento, de capacidade de análise espiritual, moral, ética, onde, por causa daquele pecado de Adão, nós só olhamos para o que é ruim, só para o que é pecado. Agora, por meio de Jesus, nós temos condições de observar a direita e a esquerda e falar, Deus, o que o Senhor quer que a gente faça? Encontrar esse meio. E aí, no Novo Testamento, a expressão é sobriedade. Você se lembra lá de Efésios, capítulo de número 5, quando Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito, no qual não há dissolução. Então, o que Paulo está querendo mostrar? Nós temos que ser sóbrios, essa sobriedade, essa capacidade mental, espiritual,
onde os nossos olhos são abertos, nossa mente agora não é uma mente meramente carnal, nós temos a mente de Cristo para entender e viver isso nessa perspectiva de Deus. E aí nós temos essa descrição conforme 1 Coríntios capítulo de número 15, 34, tornai-vos a sobriedade, né? Nós temos também em Filipenses capítulo de número 4, verso 5, abra comigo também, Filipenses 4, 5, ele já não usa a expressão sobriedade, mas ele vai falar assim, ó, os homens e mulheres da cidade de Filipe, da igreja de Filipe, vocês têm que ser o quê? Verso 5, vamos lá? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, ele está falando agora, usando uma outra expressão, está falando, vocês têm que ser moderados. Puxa na sua cabeça aí, meu irmão, aquele momento que você estava no 8 ou foi para o 80? Você tem aí? Dentro de casa? Na escola? No trabalho, onde você perdeu o quê? Equilíbrio. Naquela hora, quem apareceu ali foi o velho homem. Foi o Adão depois da queda. Aí quando Deus, que besteira que eu fiz. Se retrata, pede perdão, aí é Jesus que aparece. E quantas vezes tem aparecido mais o velho homem do que o novo homem? E o velho homem, ele vem com as suas razões. E o grande problema é que todos nós não queremos ter a nossa imagem deformada, nós não queremos ter a nossa imagem manchada, aí porque mexeu na nossa índole, aí por causa da nossa índole, mexeu no nosso brio, aí eu saí do 8 e fui para 80, eu fui mesmo, pastor, porque falta de equilíbrio. E aí a Bíblia nos chama a termos essa postura, né, de sermos crentes equilibrados. Tem outros textos aqui, né, que falam sobre isso. Tito, 1 Tessalonicenses 5, 6 fala assim, vigiemos e sejamos sóbrios. Eu poderia citar também Tito 2,12, vivamos no presente século sensata e de maneira que a gente tem essa capacidade de análise, porque o Senhor Jesus está na nossa vida. Quem não tem Cristo não tem esse poder, porque esse poder advém do Evangelho, né? E aí nós temos tantos outros trechos que nos chamam a atenção a termos essa postura de equilíbrio. Mas um texto eu quero que a igreja leia comigo também. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 26. 2 Timóteo. E tem muito a ver até com o que nós estamos falando aqui, dessa proposta de fortalecer a espiritualidade da igreja, os irmãos terem uma vida devocional, temor a Deus, fé, fidelidade, enfim, né? Esse texto aqui chama a nossa atenção. Capítulo de número 2, 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 26. Nós vamos ler, na verdade, do verso 24 ao verso de número 26, tá bom? Vamos ler junto? Vamos lá? Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem, na expectativa de Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Gente, olha só quanta coisa que nós temos nesse texto aqui,
que nos remete à instrução de voltarmos e sermos instrumento de Deus para levar pessoas a terem essa sobriedade. Olha só quanta coisa. Pontuando aqui, olha, é necessário que o servo de Deus não viva o quê? Brigar aqui, ó. Brigar, contenda. Tem gente que, a expressão, né? Dá um boi para não entrar numa briga, dá uma boiada. Gente, encontra gente assim dentro da igreja. Gente que gosta de brigar, gosta de contestar. E às vezes contestar, às vezes a contestação é igual uma atitude infantil de criança. Só acontece para chamar o quê? Atenção. Aí hoje eu fico olhando, gente, quem é que está contestando? Por que está contestando? Será que tem razão? Às vezes eu digo, nossa, está contestando, sabe por quê? Que atenção. Então ele tem um problema dentro dele que precisa resolver. Tem gente que quer contestar o tempo todo. E fala assim, o servo do Senhor não é para isso, não é assim. Diz ainda, sim, deve ser o quê? Olha o texto aí, olha o texto. Vai no texto. Tem que ser o quê? Brando. Remete Provérbios. A palavra branda acalma a raiva. Tem que ser brando. Depois ele vai dizer assim, brando só para quem é da minha faixa etária. Então, se eu sou jovem, eu só vou ser brando com jovens. Se eu sou adulto, vou ser brando só com adultos. Se eu sou idoso, só vou ser brando com idoso. Opa! Como? Só vou ser brando com a minha faixa etária. Com os outros eu vou ser duro, cruel, perverso. Isso não é cristianismo. Brando para com quem? Com todos. E aí, já que você tem essa brandura, você se torna um mestre por excelência. E por ser um mestre por excelência, e ser mestre não é o fato de você ter um cabedal de doutrina, de cultura, é você ter vida, é ter caráter cristão, e a Bíblia nos ensina isso. É fato que temos que ter piedade e doutrina, estamos falando sobre isso aqui. Piedade e ensino, doutrina e ensino. Mas é preciso entender que nem todo mundo vai para o céu porque decorou as institutas de Calvino. Eu sei das institutas de Calvino e por isso eu tenho um cabedal teológico. Gente, eu não vejo isso não. A Bíblia não me ensina isso não. Eu tenho citado aqui a igreja, homens que na minha vida fizeram muita diferença. Dentre eles um irmão chamado Josué, carroceiro. Como eu aprendi com esse irmão. Orava na madrugada comigo lá em Mirassol. Estava lá sempre orando, com uma sabedoria, uma prudência. Ele falava, pastor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não revelou pelo Espírito. Nossa, quando ele falava aquilo, eu falei, Deus, o negócio mexe aqui comigo. Porque o homem talvez não tivesse a 4ª série primária, mas o homem tinha sabedoria que vem de onde? Deus. É isso aqui, vai ser apto para instruir, para ensinar. E aí ele vai dizer ainda que além de todas essas questões, vai ser uma pessoa disciplinada, disciplinando com mansidão. Disciplinar o quê? Instruir. É discipular, é fazer o que Jesus diz lá em Mateus capítulo de número 28, 18 a 20, fazer discípulo. Então a vida é a grande mensagem para se fazer discípulo. E aí, ele, além disso, diz aqui, fazendo essas coisas de maneira tal que vai ser instrumento para que aqueles que se opõem sejam confrontados. E se estiver errado, se alguém estiver errado, se alguém estiver andando errado, longe da palavra, longe de Deus, pelo testemunho, pela vida, contradizer esse tipo de comportamento, esse tipo de vida, de maneira tal que esse indivíduo seja trazido, captado pela verdade, trazido à comunhão com Deus, que é o que está
apresentando aqui. Aí, verso 26, que é o foco aqui. Mas também o retorno a quê? A sensatez. Está vendo que o seu equilíbrio pode ser importante para trazer outros. Não vou fazer uma pergunta aqui, mas quem é mais equilibrado, os homens ou as mulheres? Não me responda. Quem é mais desequilibrado, os homens ou as mulheres? Fato, irmãos, que homens e mulheres, longe de Deus, vão agir sempre com desequilíbrio. Não importa o gênero, não importa a cultura, não importa o cabedal de conhecimento, se estiver longe da palavra, longe de Deus, longe da oração, aí agora pensa o São João desequilibrado e a Dona Maria desequilibrada. O casal desequilibrado. O que vai acontecer? O João desequilibrado, o João preocupado com as contas, a Dona Maria preocupada com a despensa, a Dona Maria preocupada com os filhos, o João preocupado com o trabalho, o casal completamente desequilibrado. O que vai acontecer, gente? É o evangelho que traz cura para o João, é o evangelho que traz cura para Maria, é o evangelho que faz o João pensar: João, o problema não é a Maria, o problema é você. Maria, o problema não é o João, é você. Então, toma atento, Maria, conserta a sua vida. Toma atento, João, conserta a sua vida, equilibra, me busca, eu vou fortalecer vocês. Aí a Maria vai se consertando, o João vai se consertando. Aí a Maria, quando estiver estressada lá, aquele dia, como é que é, de TPM, né? TPM, né? Que às vezes a Maria pode estar, o João bravo por conta do fato de que tem um patrão terrível pegando na cola dele, e ele não pode falar isso com o patrão, porque senão o patrão vai mandar ele embora, mas dentro de casa ele solta tudo na Maria. Mas esse João tiver Espírito Santo de Deus, tiver a presença de Cristo, obedecer a palavra, ele não vai descontar na Maria. E nem a Maria, por conta dos hormônios desequilibrados, vai descontar. Então, equilíbrio, gente. Nosso desequilíbrio traz muitos problemas, e às vezes a gente não trata isso de maneira clara, e o texto aqui ele vai dizer: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços de quem? Falta de equilíbrio pode ser uma armadilha para você fazer aquilo que o diabo quer. E a intenção do diabo, gente, não se esqueçam disso, é João 10. Ele vem com uma intenção. Vai usar estratégias, vai usar recursos, vai usar pessoas, vai usar pensamentos, mas o fim dele é sempre destruidor. Nunca é construção. É sempre destruir. E vai dizendo, mas livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Aí nós estamos vivendo uma sociedade pós-moderna, onde a palavra está sendo colocada de lado, onde o evangelho está sendo pressionado a não prosseguir, onde os crentes estão sendo colocados como a escória do mundo, e que se você, como crente, não estiver atento acerca de toda essa oposição, o que vai acontecer é que você vai se enfraquecer, e não buscando e não vivendo de forma tal que Deus seja glorificado através da sua vida. O que vai acontecer, gente, é que nós vamos ter muitos desequilíbrios. E a gente não precisa citar o nome de vários homens e mulheres que passaram por desequilíbrios tal qual Pedro, que foram 80. E na história moderna, há muitas pessoas assim. Algumas áreas, irmãos, que nós precisamos estar atentos, já indo para o nosso fim aqui. Áreas de equilíbrio. No estado de espírito, a Bíblia ensina que o servo de Deus precisa ser prudente, né? E aí, Mateus capítulo 10, verso 16, fala que a gente tem que ser prudente como a serpente, mas simples como a pomba. É estranho a gente ver
essa alusão da serpente. Ontem a gente estava assistindo aquele Richard, um brasileiro que faz aí, que é um biólogo, ele pegando as serpentes aqui ali, e é um bicho assim que é astuto, né? E ele falando, por exemplo, da cobra coral. A cobra tem a coral e tem a falsa coral. Mas a coral ela tem cores branca, vermelha e preta. E ela se destaca na floresta. Mas ela se destaca, é uma cobra pequenininha, talvez nem menos que 30 centímetros. Mas o veneno dela, da verdadeira coral, é tão letal, que se você for picado pela coral e não tiver um recurso rápido, acabou. Ela estava dizendo, ela é esperta, sabe por quê? Ela está avisando pelas cores, vermelha, preta e branca dela, que ela está ali. E ela é perigosa. Ela está dando um sinal. E a Bíblia usa essa expressão para dizer assim, olha, que nós temos que ter essa prudência da serpente. É estranho, né? A gente pensar, a Bíblia usar a figura da serpente como referência de prudência. Mas é o que Deus quer que a gente aprenda. Jesus é levantado como lá atrás, no contexto do Velho Testamento, quando as pessoas eram mordidas pelas cobras, Deus mandou que Moisés levantasse a serpente. E todos quantos fossem mordidos pela serpente, olhassem para a serpente de bronze levantada, seriam o quê? Curados. E aí a gente tem, no livro de João, capítulo 3, uma referência de Jesus como essa serpente de bronze, que quando levantada, e quando pregada, quando ensinada, quando as pessoas entendem quem é Jesus, elas são o quê? Curadas. Jesus sendo remetido também à ideia da serpente. E a Bíblia está falando, vocês têm que ter essa prudência de Jesus, essa perspicácia de Jesus. Jesus teve momentos, irmãos, que estava sendo perseguido, que ele saiu. Ele não ficou batendo boca com os fariseus, com os escribas. Vai ter a minha hora. Não ficou batendo boca com eles. Jesus teve momento, teve firmeza. Jesus teve momento que ele fez o povo pensar. Quando a mulher adúltera estava ali exposta ao seu pecado, ele faz uma pergunta retórica. Aquele que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Ele fez pensar, isso é prudência. Jesus não chegou acusando aqueles homens, mas fez eles pensar. Às vezes nós temos que fazer coisas que faz o povo pensar. Prudência, fazer o marido pensar, fazer o filho pensar, fazer o crente pensar, sem ter que bater de frente. Mas às vezes a gente vai para o 80, né? Não, eu estou com a razão. A razão é minha. Eu que sei. Aí a gente falta prudência. Experiência, equilíbrio, portanto, no espírito, como esse citado em Mateus capítulo 10, 16, experiência em relação à questão do prazer, né? Quando a Bíblia fala o seguinte, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem gente que faz um antagonismo, eu me pulo e eu não me permito sentir prazer. Por exemplo, comer é um prazer, dormir um prazer, descansar é prazer, ter um bom papo, uma boa conversa com alguém é prazer. Como os jovens fazem, pegar um violão, cantar e louvar, é prazer. Mas às vezes a gente fala assim, eu não me permito fazer isso. E aí você vai para o trabalho e fica ríspido e fica duro, porque só quer trabalhar. Olha só as polaridades. E quantos casamentos, às vezes, não são atrapalhados por conta dessas polaridades? Às vezes um só quer prazer, e outro só quer o quê? Trabalho, realidade. Equilíbrio. E a Bíblia nos chama a essa atenção. Hebreus capítulo 11, verso 24, ao verso de número 29. Vamos ler esse texto aqui. Hebreus 11, 24 a 26, digo. Hebreus 11, 24 a 26.
Hebreus 11, 24 a 26. É uma referência sobre Moisés, tá? Então, como é que Moisés lidou com as questões? Vamos ler junto? 24 a 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não falando amedrontado com a cólera o rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Gente, Moisés liderou cerca de 2 milhões de homens, sem contar mulheres e crianças. Moisés é esse que tem uma postura que ele se recusa a ficar pensando apenas no prazer. Ser considerado filho da filha de Faraó e ser tratado como um egípcio e desfrutando daqueles prazeres. Mas ele toma para si, imbuído por uma responsabilidade que o próprio Deus deu a ele, a partir do Sinai, na sarça ardente, de que ele conduziria o povo. Então ele tinha uma abnegação em relação aos prazeres transitórios, mas ele tinha também uma percepção clara do objetivo que Deus tinha para ele. No entanto, ele cumpre fielmente a sua missão. E até, em alguns momentos, Moisés excede, porque Deus queria punir o povo, e Moisés disse, Deus, não faça isso. Então, se o Senhor for punir esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Moisés, olha, perdeu um pouquinho da noção de realidade, porque Deus precisava punir o povo pelas coisas erradas que eles estavam fazendo. E muitos não adentraram a terra por conta disso. Mas aqui a gente vê a questão de Moisés tendo que lidar com prazer ou com realidade. A sua missão, um líder que conduziria a libertação, mas alguém também que abre mão do prazer, mas ele tinha uma esperança no invisível, daquilo que Deus tinha para ele, para o futuro. Por fim, irmãos, é preciso ter equilíbrio no tocante às gerações, e aí, importante aqui, nós estamos atentos a isso. Eclesiastes capítulo 1, verso 4. Eclesiastes 1, 4. Eclesiastes 1, 4. Eclesiastes 1, 4. Vamos ler junto? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. A Bíblia diz, então, irmãos, que geração vai e geração vem, e a terra vai permanecer. Eu jogo muito limpo aqui, tá, gente? Jogo muito assim, limpo. Acho que a verdade ela é importante. Eu faço parte de uma geração de pastores que eu acho que está diminuindo. E é bem provável que os irmãos que nasceram antes de 60, eu estou falando dos irmãos que nasceram na década de 50, de 40. Tem alguém de 30 aqui, não? Alguém da década de 30? Não? 40? Quem é? Eu sou Josué aqui? Sou Josué, daqui a algum tempo eu faço parte dessa linha também. Então nós somos a geração que vai. O que é a geração que vai? A geração que vai morrer. Se o Senhor Jesus não voltar, nós somos a geração que vai morrer. A expectativa de vida de um brasileiro, homem, 74 anos, 72 anos. A mulher, um pouquinho mais, porque a mulher se cuida mais, né? A mulher vai no médico, a mulher toma remédio, ela quase de 6 em 6 meses vai no médico fazer uma consulta. O homem deixa lá, quando vai, pum, dá um ataque cardíaco fulminante, morreu. Porque não se cuida. Mas nós já estamos
num tempo em que a geração mais madura já está o quê? Já está indo. E a geração mais nova está surgindo. E triste que também tem acontecido que os casais mais novos estão diminuindo o número de filhos. Minha família eram 6 filhos. Eu lembro que quando eu fui para São Paulo, e fomos ter a nossa segunda filha, a Sara, os casais de São Paulo falaram assim: pastor, você é doido? 2 filhos? Como? Eles assustaram porque eu ia ter uma segunda filha. E agora, o negócio não é ter filho, o negócio é ter o quê? Cachorrinho. Agora o negócio é ter cachorrinho, aí tem aqueles lagartos, como é que chama lá? Que negócio lá? Calopsita, que mais? Iguana. Agora tem iguana. Agora o chique agora não é ter filho. O chique agora é ter iguana. É ter cachorrinho. É ter papagaio. É ter ratinho dentro de casa. Então a gente está vivendo um tempo de uma geração que está exposta a isso. E eu diria que também uma geração que está sendo exposta a não olhar para Gênesis capítulo de número 2, verso 23, verso 24. E Gênesis 22, 23 e 24, se você é crente, convertido, se você crê na Bíblia, Gênesis 22, 23 e 24 fala assim que Deus fez macho e fêmea. Deus fez Adão, Deus fez Eva. E para nós, os antigos, homem é homem. A mulher é mulher. Gênero, aspectos biológicos, aspectos emocionais, funções, papéis distintos e que dentro do casamento vai entrar no que a gente chama de complementariedade. E que diante de Deus há um peso maior sobre a figura do homem. Eu aprendi isso. O Sr. Josué aprendeu isso, o Zé Sabino aprendeu isso. Talvez a geração do Tiago aprendeu isso também. Mas a geração dos moços aí, quem tem menos de 25 aqui? Por favor, igreja. Menos de 25. Menos de 25. Só que 30, faixa de 30. Lá em cima, lá, que essa geração, aí para os mais velhos, eles estão sendo pressionados a viver e a pensar de que homem não é mais homem. Eles estão pressionados a pensar que mulher não é mais mulher. Que cada um pode ser aquilo que quer. Vou abaixar. Quem tem filhos menores que 15 anos aqui? Essas pessoas. Vocês, como pais, estão sendo pressionados, uma vez que vocês estão cuidando de crianças, agora nesse tempo de pandemia, um tanto menos, mas não significa que isso não tenha acontecido. Vocês, quando mandam seus filhos para a escola, vocês estão expostos a que, lá na escola, pessoas mal intencionadas, e por conta de uma agenda que a gente não sabe quem criou a agenda, mas a agenda está aí, mostrando para os seus filhos que eles não precisam mais ser meninos. Mostrando para as suas filhas que elas não precisam mais ser meninas. Mostrando que agora a sua filha pré-adolescente, se ela quiser entrar num banheiro de menino, ela vai entrar. E a escola autoriza, a escola valida. Porque agora o banheiro não pode ser mais do menino e da menina, agora tem que ser um banheiro neutro. Geração vai, geração vem. Irmãos, o que nós vamos fazer? Então, se a geração antiga ignorar essa realidade, que eles não viveram, vocês não viveram, os mais antigos não viveram isso quando jovens, ignorar a tensão que essa geração hoje está passando, vocês vão fechar os olhos, vão ficar assim, nós ficamos no 8, ignoramos. Se a geração de jovens e de crianças
abraçar isso como se isso fosse uma premissa verdadeira, a ira de Deus vai vir sobre nós e vai vir sobre essa geração, se já não está vindo. Romanos capítulo 1 fala isso. A ira de Deus permanece sobre quando a impiedade prevalece. O que nós vamos fazer, irmãos? Então, a geração antiga tem que ser uma referência positiva e abençoadora para a geração mais nova. Então, orem por aquilo que vocês não viveram. Orem pelos jovens que estão vivendo coisas que vocês não experimentaram. Na geração antiga, com 15, 16 anos, 17 anos, você já sabia o que seria, porque você tinha seu pai como referência de profissão. A minha carteira foi assinada com 15 anos de idade. Hoje, um adolescente não consegue, ou muitos não conseguem o primeiro emprego depois dos 30. Mudou? Não é porque o jovem é vagabundo. Porque a coisa piorou. E nós temos que enxergar isso. E como igreja, nós temos que tratar isso, que nós somos o quê? Uma família. E se eu tenho um senso de família, eu tenho que ter um equilíbrio em lidar com todas essas nuances que nós estamos lidando no aspecto pessoal e familiar. O que eu quero que a gente entenda, irmãos? Que a Bíblia quer que nós entendamos que é preciso convergir as gerações para um só foco. Os jovens vão aprender com os mais velhos. Os mais velhos vão ensinar os mais novos. E nisso nós temos diante de Deus um equilíbrio. Equilíbrio que vem da nossa vida de fé, da nossa vida comunitária e do aprendizado que nós temos da palavra de Deus. Resumo: a geração velha entra com a tradição e a geração nova com a contestação. Uma precisa da outra. A tradição fornece o barro, a contestação, o trabalho. O equilíbrio não está em aderir nem à tradição e nem à contestação, mas permanecer no aspecto que a gente chama de aspecto simbiótico. O que é simbiose? Simbiose é uma interação entre duas espécies de maneira tal que elas vivem juntas. Então, nós temos que criar um aspecto simbiótico. Simbiose, estamos cada vez mais ajuntados. E com isso, nessa simbiose de crescimento, de desenvolvimento, permanecemos firmes na nossa fé. Existe o aspecto negativo da simbiose, porque se perde identidade quando tem um aspecto simbiótico, mas tem um aspecto positivo quando a gente tira proveito da unidade, da comunhão e do equilíbrio que advém das Escrituras Sagradas sobre a nossa vida. Portanto, irmãos, nós temos um grande desafio. Eu poderia falar de muitas outras coisas aqui. Nós temos um grande desafio em mantermos uma igreja equilibrada, mantermos uma geração de famílias equilibradas, mantermos uma comunidade equilibrada, visto que hoje há uma perda da masculinidade. Homens hoje que estão sendo tratados não mais como homens, ou quando não, vão para a polaridade do machismo. A perda da feminilidade. Mulheres que estão aí em busca de uma premissa feminista. Não é bíblico, nenhum e nem outro. E agora, a ideia de um ser binário, que não é nem homem, nem a mulher. Um desafio, geração vai, geração vem. Precisamos de equilíbrio. Precisamos da sabedoria que vem de Deus, para mantermos firmes, nem indo para a direita, nem indo para a esquerda. Fala, Deus, a tua palavra é a nossa regra de fé e prática. Amém, igreja?